Muito bom. Está muito quente. Está quente, sim. Então, vocês queriam falar sobre a República, é isso? É? Outra, bom, aí vamos ver, né? Mas vamos começar pela República, que já é complicado, né? Eu não sei se você... O título que me foi dado é complexo, porque é os fundamentos da República. Isso tem vários sentidos. Primeiro, o fundamento social de uma república. Como é que quando é possível haver uma república. Depois, os fundamentos políticos da república. Enfim, há muitos aspectos. Depois, tem os fundamentos filosóficos da república. Vamos limitar um pouco, senão vamos passar a tarde toda aqui e vocês vão se cansar e eu também. Vamos limitar primeiro ao caso nosso, que a partir daqui a gente faz uma generalização dentro do possível. Bom, primeiro, como ocorreu a mudança de um regime monárquico para um republicano no Brasil? Como, por quê e tal. Bom, o regime monárquico no Brasil, vocês sabem, derivou da forma mesmo da nossa independência, que é peculiar, né? Poucos países tiveram a trajetória do Brasil de que, na verdade, o filho do rei de Portugal é que proclamou a independência, né? Isso é raro. Aliás, foi um caso único na história que a coroa de um país imperial se deslocasse para sua colônia. Não houve outro. A única ocasião na história em que a Casa Real dominante europeia sai da Europa e vem para a colônia. E o Brasil se transformou em Reino Unido, a Portugal, e a sede era o Rio de Janeiro, do Império Português. Então, quando o imperador volta e deixa o filho como regente, o regente é quem proclama a independência e herda. A forma de governo é herdada pelo Brasil. Continua sendo monarquia. Não era pacífico isso. O próprio José Bonifácio de Andrade e Silva, que é um importante personagem da época, e que mais tarde foi tutor dos filhos desse príncipe que virou Dom Pedro I, ele tinha outras ideias a respeito do modo de governar um país. Tem um livro dele muito interessante, onde ele conta qual é o modo que ele achava que devia ser governado um país, e não era necessariamente uma monarquia. E a monarquia no Brasil, ela se constituiu baseada fundamentalmente naquilo que era a sociedade brasileira, que era uma sociedade de grandes propriedades de terra e escravidão, e baseados na economia de exportação, e com alguns setores urbanos, que eram setores comerciais, que tinham mais importância do que geralmente a gente lê no livro de história. Sempre houve um papel grande dos setores urbanos. Não é verdade que o Brasil só tivesse senhores de escravos e escravos. Tinha muito mais coisa do que isso. Para começar, tinha todo o Estado, já havia. O Brasil, quando os portugueses vieram para cá, trouxeram o Estado colonial português, trouxeram tudo. A justiça, os tribunais, o exército. Então havia, essa gente não era nem escravo, nem era senhor. Eram funcionários, né? Além do mais, havia comerciantes, em geral portugueses, naquela época. Mas alguns ingleses também, mais raramente de outra nacionalidade. Havia uma certa camada, digamos, de classe, grosso modo, chamadas médias, em geral pequenos empresários e coisas assim, e comerciantes. Mas o fundamento mesmo era dado pela economia exportadora, agrícola exportadora. E era essa classe que sustentava o império. Como aqui, na verdade, o Dom Pedro I ficou pouco tempo, logo depois foi embora, houve uma espécie de quase república, porque o Dom Pedro II era criança, então tinha regência, os regentes, o José Bonifácio foi regente, era tutor, regente, depois havia uma regência que você conhece, de 3 pessoas e tal, e quando o padre Feijó assumiu uma posição de importância, na prática funcionou como uma quase república. Mas uma república onde o voto era muito precário ainda. Mas o Dom Pedro, houve uma reação dos mais conservadores, Dom Pedro foi proclamado imperador ainda com 14 anos e voltou à situação anterior, de ter uma monarquia baseada fundamentalmente nos grandes proprietários. Até porque os comerciantes eram muitos portugueses, e quando houve a independência uma parte deles ficou contra, houve problemas, etc., etc., não tiveram um papel de destaque no início do reinado de Dom Pedro II. Para a manutenção dessa forma imperial, que se criou também uma nobreza. Só que não tinha nobreza, a não ser a nobreza portuguesa,
né? Então inventaram uma nobreza brasileira. E é uma nobreza não hereditária. Então, o Dom Pedro II podia dar o título de barão, conde, visconde, mas não valia para os filhos. A nobreza tradicional europeia era uma nobreza de sangue. Então, passar de pai para filho, aqui é uma nobreza meio arranjada para poder formar ali uma corte e tal. Mas mais do que isso, para poder criar vínculos de relação política e de sustentação social entre os homens que faziam a sociedade e o império, o imperador. Então, o imperador distribuiu títulos de nobreza a muita gente. Intelectuais de projeção eram transformados em por exemplo, Toné, o Visconde de Toné, era um pintor. E assim vários. As pessoas ilustres da época, eles davam um título. E se fosse militar, geralmente davam um título de marquês. Se fosse um intelectual, de visconde. Não necessariamente, podiam misturar. Os títulos dependiam do imperador. Duque só um, que foi o Duque de Caxias. Fora disso, só na família imperial. Agora, conde, visconde, barão, então, eles deram em quantidade. E no final do império, para muita gente que era produtor de café, virou barão. Isso criou uma certa cumplicidade, uma certa teia de sustentação, não só por causa dos títulos, mas porque também o império servia os interesses dos exportadores. Basicamente, quem comandava o grosso da política brasileira era comandado pelo setor produtor, que era basicamente exportador agrícola, e baseado na escravidão. Muito bem. Com o término da escravidão, que foi uma coisa que se deu a partir da Guerra do Paraguai, e com a formação e inclusão, inclusive, da Guerra do Paraguai, de uma classe média mais ativa, em função da Guerra do Paraguai, por quê? Porque os militares voltaram do Paraguai e começaram a ter mais voz, porque eles tinham ganho a guerra, e tinham visto muitas dificuldades lá para fazer um exército. O nosso exército era um exército que era uma boa parte dele era feito de libertos, escravos que deixaram de ser escravos para ir lutar. Enfim, e houve uma nova realidade no Brasil, essa gente voltou do Paraguai para cá, o Brasil também se havia desenvolvido, as cidades começaram a crescer. São Paulo, por exemplo, até mais ou menos 1890, era menor que Campinas. Campinas, que não tinha o café, mais próximo da região do café, era mais importante do que São Paulo. Pois bem, a partir daí, São Paulo começa a crescer, há uma imigração, os senhores de terra aqui em São Paulo, que produziam café, perceberam que não dava para continuar mantendo a escravidão, inclusive economicamente não era mais conveniente, então facilitaram a imigração, começaram a chegar muitos imigrantes. Quando você for ver São Paulo no começo do século XX, na passagem do 19 para o 20, já é uma cidade cheia de italianos, de espanhóis, de alemães. Tem um livro muito bom que eu recomendo, do Roberto Pompeu Toledo, acho que chama-se A Cidade da Solidão, que descreve São Paulo. Você vai ver direitinho o que aconteceu, como nessa época, no final do século XIX, isso aqui já era uma cidade composta nem por escravos, nem por senhores de escravos, mas por comerciantes, por funcionários, por trabalhadores, por artesãos. Nem todos os imigrantes foram para a terra, muitos ficaram no comércio, na cidade. Então você já tinha uma certa base urbana. O fato é que, em 88, como todo mundo sabe, se proclama a emancipação dos escravos. Muito bem. Pela própria princesa Isabel, mas por causa de uma luta muito anterior, que vem dos próprios escravos, das classes médias, dos que voltaram do Paraguai, da pressão da Inglaterra, tinha acabado com o tráfico de negros para o Brasil, então acabou a produção escrava em grande quantidade, ficou mais cara a manutenção dos escravos, enfim, foram substituídos pela mão de obra livre. Isto produziu também um certo abalo político e na sociedade, quer dizer, a sustentação do regime escravocrata perdeu apoio, porque é baseada na produção agrícola com mão de obra escrava. Isso é uma simplificação. Como eu disse aqui, tem outras formas de produção e a sociedade era mais complexa. Mas, grosso modo, realmente o sustentáculo de todo aquele sistema era esse tipo de exploração. Quando acaba isso, ficou mais fácil atacar a instituição da monarquia. Se vocês quiserem ler com mais profundidade o que aconteceu, vocês leem um livro do Sérgio Buarque de Holanda, tem um livro chamado História da Civilização Brasileira. O volume 2 é sobre o Império, foi ele mesmo quem escreveu, e é admirável, descreve isso como um detalhe que aconteceu. Então, desapareceu isso, a sustentação da monarquia. Você tem uma nova classe no Brasil, produtora também. Quando você vai ver a formação do Partido Republicano, que era o partido que ia derrubar a monarquia, ele tinha muita força em São Paulo, tinha muita força no Rio Grande do Sul, em vários setores. E em São Paulo,
com os fazendeiros. Os primeiros manifestos republicanos foram feitos aqui em Itu, e os nomes que estão lá são nomes das famílias tradicionais de propriedade de terra. Só que não tinham mais escravo. Quando você olha a diferença aqui em São Paulo mesmo, entre o Vale do Paraíba e o que se chama Oeste de São Paulo, que é de Campinas para o interior, café em todo lado. Mas o café no Vale do Paraíba é de escravo. Você vai até hoje, no Rio também, nas terras fluminenses, até hoje, você vai lá e visita aquelas casas grandes, senhoriais, fazendas grandes, que eram todas de senhores de escravo. Quando você vai de Campinas para lá, já não. Já usam imigrantes, substituíram os escravos pelos imigrantes. Esses foram os que apoiaram a República, apoiaram a imigração, a República. Então, a base social da República foi diferente da base social, os fundamentos sociais da República são diferentes dos fundamentos sociais do Império. São classes dominantes também, mas dominam de outra maneira, tem outro tipo de relação de trabalho, relação de produção, não é? E você já tem uma incorporação maior de setores da classe média. Esses já são advogados, funcionários, comerciantes, militares. Bom, a agitação da República propriamente dita foi feita por muito pouca gente, foi feita basicamente por militares, e foi feita basicamente no Rio de Janeiro, né? E foi uma espécie de golpe de Estado contra o imperador. Mas o imperador já não tinha mais apoios, embora ele tivesse caído assim por um peteleco, e quase que o próprio Deodoro, que foi o principal, enfim, o símbolo desse momento, que era o marechal, ele era ligado ao imperador, ele não queria não pensava em república. Outros sim pensavam, mas a situação levou, esse sistema não dá mais, vamos mudar, então fizeram a república. Como? O fundamento social é esse, passou a ser mais novos produtores, né? Menor peso dos produtores lá de cima de Pernambuco, da Bahia, que era um sustentáculo grande do Império, maior peso de São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, e maior relativo. Sempre não é que desapareça o peso dos outros, mas esmaece o peso desses outros, né? E as ideias, propriamente, de como é que se organiza a forma política, no caso nosso, foram uma cópia do que aconteceu nos Estados Unidos. E o principal formulador das ideias foi Rui Barbosa. Foi convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, e a Constituição de 1891 é a primeira que caiu ao Império em 89, há muitas confusões por aí. Em 91 você tem uma nova Constituição, essa Constituição adota formalmente a República como fundamento do sistema de governar o Brasil. A República passa a ser federativa, o Império era unitário. Ou seja, cada unidade da federação passa a eleger seus governantes. No Império não era assim. O imperador nomeava o presidente da província, né? E agora não. Agora cada província tem os seus, elege os seus governantes, portanto é uma federação. Essa federação não é unitária, essa federação ela é republicana e se reconhece que é o voto que deve ser o fundamento do poder. Bom, isso é uma reivindicação democrática, o voto como fundamento do poder em toda parte. Agora, quem vota? Essa é sempre a questão. Quem vota? No caso nosso, o número de votantes era bastante limitado. E um dos problemas que aconteceu no Brasil é que isso foi uma longa caminhada para chegarmos ao que é hoje. Hoje o voto é realmente universal. O último momento de universalização do voto foi na Constituição de 88. Agora, recente, eu fui membro dessa Assembleia e me lembro bem como é que foi a coisa. Como é que se decidiu isso? Houve duas decisões, houve uma decisão, duas importantes. Uma é que analfabeto vota, não votava. Outra é que maior de 16 anos, não de 18, vota. Então, realmente, nós chegamos agora, hoje nós temos o seguinte, o poder depende da maioria da população. Até essa época, não, porque analfabeto não votava. Menor, só de 18 anos para cima é que votava. Isso ainda pode se discutir, mas analfabeto não tinha por que não votar, não é? Então houve uma inclusão ampla. Na República Antiga, depois de 89 até 30, que foi quando houve uma revolução, que veio Getúlio e tal, né, nesse período, havia votação. Mas a votação era uma votação muito controlada, porque o voto não era secreto, o voto era aberto, na frente dos outros. Então, você tinha formas de pressão. E se introduziu, isso foi o Campos Salles, que foi governador de São Paulo, foi presidente da República, um sistema que permitia o que ele chama verificação de poderes.
Quer dizer, você elege lá, no seu estado, elege deputado, muito bem. Já a eleição é discutível, porque são os cabos eleitorais, os coronéis, que se chamavam, que controlavam os votos, né? Tinha que qualificar, para ver se pode votar ou não pode, não qualificava todo mundo, o voto era aberto, tinha uma ata para dizer quem votou, não havia meio, imagina, meio eletrônico, nem podia pensar, porque não existia mesmo, né? Bom, então muita falsificação da própria ata, e além do mais, tá bem, foi eleito em São Paulo fulano de tal. Aí chega no Congresso, na Câmara, tem o que se chama Comissão de Verificação de Poderes. Essa comissão podia dizer, não valeu. Então as maiorias eram sempre asseguradas. O governo tinha sempre a maioria, porque o governo controlava os mecanismos de eleição. E, portanto, a República Antiga era uma república na qual, embora os fundamentos dela, sociais, fossem diferentes do Império, e a forma adotada para a distribuição do poder também, porque não era hereditário, era em termos da escolha, o mecanismo de escolha era extremamente imperfeito. Não é? E isso foi objeto de críticas enormes basicamente desde o início, mas a partir de 1910 foi aumentando, houve uma revolução em 1922, outra em 1924, finalmente outra em 1930, e essas revoluções eram para dizer, olha, precisamos de uma república que não seja carcomida, que não seja podre, que não seja como eles chamavam dos cartolas, pessoal da elite, que como a eleição aqui é fabricada, não precisamos de uma eleição limpa. Esse era o discurso contra o modo pelo qual a nossa república se estava formando, se estava constituindo. Bem, e isso até em 1930 houve uma rebelião contra o resultado eleitoral, porque quem ganhou em 1930 foi o Júlio Prestes, que era um político de São Paulo, e quem perdeu foi o Getúlio Vargas, que era um político de Minas. Mas tanto o Getúlio tinha sido também ministro da Fazenda do Washington Luiz. E por razões aqui e ali, São Paulo se uniu ao Rio Grande, não sei o que lá e tal, não aceitaram o resultado eleitoral, derrubaram e veio o Getúlio, com o propósito de purificar o voto. Finalmente vamos ter uma república, não sei o que e tal. Bom, não aconteceu isso, mas eu já retomo. Antes de retomar, dizer o seguinte: quando se organizou o sistema republicano, como ele foi, como eu disse aqui, basicamente inspirado pela Constituição americana, e transcrita para o Brasil pelo Rui Barbosa, se adotou praticamente o mesmo sistema que há nos Estados Unidos. Qual é o sistema? Há muitas maneiras de você organizar uma república. Você podia ter uma só Câmara. No nosso caso não foi assim. O sistema era bicameral. Você tinha a Câmara dos Deputados e o Senado da República. Qual é a diferença? É que na Câmara dos Deputados, o povo elege diretamente seus representantes. Aí já tem um problema, não é? Porque como os estados têm população diferente, fica difícil você dar igualdade de peso aos estados, porque os estados mais populosos vão ter um controle muito grande da população do número de deputados. Então, já se introduz sempre aí uma certa barreira. Atualmente, por exemplo, é assim: São Paulo não pode ter mais de 70, e ninguém pode ter menos do que 8. Ora, tem estados que, pela proporção, não têm direito a 8, e São Paulo tem direito a muito mais de 70. Mas não, enfim, há uma certa deformação. Bom, isso não é só no Brasil. Em toda parte tem uma certa deformação, ou em quase toda parte. Muito bem. Além disso, diz isso é a Câmara, mas tem o Senado. Qual é a diferença entre a Câmara e o Senado? A diferença é que o Senado se compõe não diretamente dos representantes do povo, mas dos representantes dos estados. É para dar o equilíbrio da federação. Como a República nossa é federativa, os estados têm, portanto, sua autonomia, eles também têm direito a uma representação equilibrada, equivalente no Senado. Cada estado tem o mesmo número de senadores. Não importa o tamanho do estado, de população, nem sua força econômica, cada estado tinha 2 senadores. Agora são 3. 2 por estado, 3 por estados, porque em tese o estado é representado no Senado e o povo na Câmara. Lá no passado, quem elegia o senador eram as assembleias dos estados, não era o povo. Bom, depois foi mudando e passou a ser a eleição direta pelo povo, e foi desaparecendo essa ideia que era originária de que o Senado representa o Estado e por isso ele é igualitário, é paritário, e a Câmara representa o povo. Agora os dois são eleitos pelo povo e, de alguma maneira, no nosso sistema, a Câmara e o Senado acabaram tendo praticamente as mesmas funções. Ficam 2 câmaras separadas que fazem mais ou menos a mesma coisa. Em tese se diz que é outra coisa, que a Câmara
inicia o projeto de lei e o Senado faz a revisão. Mas em tese só, porque com o tempo o Senado ganhou a possibilidade dele também iniciar projeto de lei. Menos os que o presidente da República envia para o Congresso. Quando o presidente da República envia um projeto para o Congresso, ele vai para a Câmara, não vai para o Senado. Primeiro vai para a Câmara, depois vai para o Senado. Se o Senado não aprovar, está liquidado. Se aprovar com modificações, volta para a Câmara, para ver se a Câmara aprova ou não aprova. E algumas funções são diferentes entre a Câmara e o Senado, apesar de que haja muita similitude. Por exemplo, o Senado tem que aprovar, até hoje, os empréstimos externos dos Estados. É o Senado quem aprova. Em tese, o Senado poderia aprovar alíquotas de impostos dos Estados. O Senado se ocupa das relações internacionais. Então, os embaixadores, quando o presidente nomeia, esses embaixadores, o Senado tem que aprovar. O Senado é que escuta o relatório anual do presidente, ou anual, que seja, do presidente do Banco Central. Então, na prática, o Senado tem umas funções um pouco específicas, diferentes da Câmara, mais do que diz respeito ao controle da administração, na política externa e na política monetária, do que a Câmara, mas no resto é tudo mais ou menos semelhante. Bom, esse foi o sistema herdado, veio até 1930. Eu não vou passo a passo, porque senão a gente não, em vez de fazer fundamentos, fala da história. Mas o fato é que em 30 não se chegou a isso, propriamente a modificar muita coisa. Veio um governo de exceção, São Paulo ficou contra, fez a Revolução de 32, que queria uma Constituição democrática. O Getúlio ganhou a briga contra São Paulo na guerra, na Revolução. E em 34 faz-se uma nova Constituição, e aí nós já estamos sob a influência do fascismo italiano. E sob a influência do fascismo italiano, essa nova Constituição tem representação das corporações. Então, você se inventa que a Câmara não apenas representa o povo, mas ela tem representação de corporações, de algumas profissões. Isso é uma ideia mais fascista, que vê que o Estado deve ser orgânico, quer dizer, deve ter uma ligação com o modo como a sociedade se divide na divisão social do trabalho, e não em termos do que todo cidadão é igual, e que, portanto, tanto faz se ter mecânico, ou médico, ou não sei o quê. Aqui não. Não é bem assim, mas digamos, os médicos têm direito a tantos deputados, os mecânicos a não sei quanto, mas não é bem isso que eu estou dizendo, mas é como se fosse. E ao lado disso tem outros deputados que são eleitos por todos. Só que essa Constituição de 34 não durou muito. Em 37 o Getúlio acabou com tudo. Fechou. Congresso, acabou com a Constituição e ele outorgou uma nova Constituição, a Carta chamada Estado Novo, bastante fascista também. Nos anos 30, a presença do integralismo no Brasil, fascismo no mundo, era muito grande, e o Getúlio, sem ser propriamente fascista, foi nessa direção. E aí, praticamente, nós temos, na prática, uma ditadura. Se suprimem liberdade de imprensa, etc, etc. No sistema republicano, ele vem junto com garantias cíveis, quer dizer, o cidadão tem que ter garantias, porque se o fundamento do poder não é mais o sangue, nem é Deus, como era nos impérios, eu sou rei pela graça de Deus, tá bem, não há o que fazer. Deus não me deu essa graça, o que eu vou fazer? Né? E os meus filhos também pelo sangue, se eu tiver a graça. Isso não sendo mais assim, quem realmente o poder vindo do cidadão, você tem que dar garantia ao cidadão, porque ele, teoricamente, é o soberano. Soberano na República é o cidadão. Né? Bom, então, na República, você tem que assegurar também liberdades, garantias individuais, e você tem que criar um sistema que assegure isso. Portanto, você tem que ter um sistema judiciário independente do sistema do executivo, do governo e do Congresso. Então, normalmente, você tem no sistema republicano não só o cidadão como fundamento do poder, mas você tem também a organização do poder. Você pode ter uma federação ou não, você pode ter Câmara só, ou Câmara e Senado, mas você tem que ter ao mesmo tempo um conjunto de regras que deem ao cidadão a sua autonomia, para que ele possa exercer efetivamente a sua soberania e escolher o representante, ter os seus direitos assegurados. Você tem que ter tribunais que sejam separados do executivo, independentes dele, embora às vezes, ou em geral, nomeados pelo executivo, em geral por concurso, mas algumas promoções dependem do executivo, mas eles guardam uma certa autonomia do executivo, e você tem que ter o Congresso também com autonomia frente ao judiciário. É um sistema de equilíbrio de poderes. Os americanos chamam isso assim, check and balances. Quer dizer, como é que diz isso? Controles e equilíbrios de poder. Né? Bom, esse é um sistema republicano que, claro, que com a ditadura do Getúlio não tem isso tudo, praticamente acabou.
Pela primeira vez, em 1946, nós temos uma Constituição que volta a ser inspirada por esses princípios e até com um sistema já muito menos viciado do que o sistema da República Velha, porque o voto passou a ser mais livre, efetivamente. A questão da garantia do cidadão. Se formam partidos, na República Velha você tinha praticamente um partido só que mudava de nome de estado para estado, o Partido Republicano. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Gaúcho, mas eram as oligarquias, não nobres mais, mas oligarquias que controlavam o poder e que se aninhavam num partido. E às vezes havia um partido dissidente dentro da própria oligarquia, ou um pequeno partido de oposição, mas o jogo era muito pequeno entre os partidos. Em 46 já não, nós já temos um Brasil urbanizado, uma classe trabalhadora grande, uma classe média bem maior, mais robusta. O Brasil tinha saído da guerra com o eixo, então as ideias de democracia estavam muito fortes, era impossível manter o Estado Novo, e foram constituídos vários partidos, e esses partidos começaram a ter aquilo que é essencial numa república democrática, que é competir pelo poder. E, para competir pelo poder, os próprios partidos têm que se assegurar de que haja mais limpeza no processo eleitoral. Ainda assim, era bastante precário. Eu me lembro disso, que eu infelizmente, já era adulto nessa época, né? Meu pai foi deputado, eu participei de campanhas com ele nos anos 50. Então, naquele tempo, a votação era por cédula. E cada um, você ia votar. Para presidente, tem o nome do presidente, tem 2, 3 presidentes. Para senador, para governador, para deputado. E, em geral, para a população menos informada, fazia os pacotinhos. E assim, o eleitor chegava, eu quero votar no doutor Getúlio. Então vinha Getúlio e tudo que estava ligado ao Getúlio. Eu dava um bolinho para a pessoa. Põe na urna bolinho. Né? E punha. Era difícil realmente você controlar o que era a vontade do cidadão, o que era indução, pelo fato de que grandes líderes tinham prestígio. Quero votar no Adhemar. Então vai junto com o Adhemar todo mundo. Né? Bom, e depois, na hora de apurar o voto, como é que apura o voto? Dificílimo. Aquilo era em urnas, e aquilo tem que contar manualmente. Conta, um voto, a fraude era imensa. A possibilidade de fraude era enorme. Né? Bom, então isso foi a nossa república, mas foi indo. Foi formando partidos, e com essas características que eu disse, de independência, até 64. Em 1964, os militares derrubam o vice-presidente, que era o Jango Goulart, que estava exercendo o governo, porque o Jânio Quadros, que tinha sido eleito por uma imensa maioria, 7 meses depois renunciou a presidente da República, sabe-se lá por quê, com que intenção, mas renunciou, perdeu, e aí o vice-presidente, que um setor do Brasil não gostava, porque achava que ele era de esquerda, e ele era também um grande proprietário de terra, uma pessoa, mas ligado aos sindicatos, não sei o que lá, virou presidente, muita campanha contra ele e tal. Essa época nós tínhamos Guerra Fria no mundo, 2 poderes, União Soviética e Estados Unidos, né? Então todo mundo acusava todo mundo de subversivo, de não sei o quê, e começa a haver também um Brasil mais reivindicativo. Cidades grandes, migrações internas, não as externas do passado, as internas muito fortes, a administração das cidades capotando, porque não tinha como dar conta da pressão de gente que chegava, uma taxa de crescimento demográfico explosiva, muita gente, dificuldade de emprego, não tinha escola para todos, até agora é difícil, e por aí vai. Enfim, havia um caldo de cultura, de instabilidade muito grande. Era fácil acusar o governo de estar acompliciado para derrubar tudo, para criar uma república sindicalista. Alguns talvez até quisessem, mas enfim, o fato é que em 64 os militares acabam com isso. E nós mergulhamos de novo num regime que não era democrático. O voto é restringido, indireto, se criam senadores que são biônicos e por aí vai. Quer dizer, biônicos não são eleitos pelo povo, se suprime a liberdade de imprensa, enfim, é uma longa história que termina com a Constituição de 88, que já é consequência de movimentos de luta e tal, que é a Constituição na qual nós estamos, que tem vigência até hoje, que é uma Constituição democrática. Quer dizer, os direitos fundamentais estão assegurados, você tem um clima de liberdade, tem infrações aqui e ali, e você simultaneamente vai transformando o voto num voto eletrônico. Isso já foi no meu governo, que passou a usar o sistema de voto eletrônico, e a fraude é muito mais difícil. Né? Pode ocorrer, mas é uma coisa muito mais complicada, não tem havido queixas de fraude, o voto expressa efetivamente o desejo da população. Né? Bem, nenhum sistema desse é perfeito, ele tem sempre dificuldades. Nós estamos assistindo aí, basta ler os jornais, as dificuldades enormes,
né, porque as instituições têm que ter credibilidade, tem que ter a população em tese devia estar de acordo com elas, ou não com o resultado que elas vão decidir, mas com a existência delas e crente de que eles estão fazendo o bem do país, embora com visões diferentes, não é bem assim, alguns começam a haver uma certa descrença, mas bem ou mal, nós temos uma república que está fundamentada no princípio que o fundamento do poder é o povo. Esse povo tem que ser um povo que se transforma num povo consciente, portanto é cidadão, e que tem suas garantias de exercício da sua liberdade asseguradas pela Constituição e postas em prática pela existência de tribunais que coíbem os quaisquer abusos e pela existência de forças capazes de coibir também a violência que leve à desorganização do sistema político. Então, em suma, é esse o sistema. Nem todas as repúblicas são assim, nem todas têm essa forma. Eu disse aqui que o Rui Barbosa foi o grande intérprete para nós do que deveria ser a república à la americana. Não é assim na França, né? Não é assim na Inglaterra. Na Inglaterra, primeiro, não é república, é monarquia. Mas é uma monarquia constitucional. Ao ser constitucional, é uma monarquia que transforma a Casa Imperial num símbolo. A rainha tem que chegar lá todo ano e ler um documento que é escrito pelo primeiro-ministro. Ela não pode piscar, para dizer se está a favor ou contra. E o primeiro-ministro varia. Às vezes é conservador, às vezes é trabalhista. Então escreve papéis diferentes. Ela lê igual. Né? Porque ela ali não tem vontade política. Ela está expressando o poder existente. E esse poder foi feito pelo voto. Né? Só que no caso da Inglaterra é monarquia e é constitucional, tem todas as garantias que eu descrevi para a República. Lá não é federativo, porque é um unitário, e é parlamentarista. Ou seja, quem governa são os partidos no Congresso que tem a maioria e que escolhem um primeiro-ministro, não tem presidente. Bom, isso é na Inglaterra. Na França, tem presidente eleito pelo povo e é parlamentarista. E o presidente da França tem algumas atribuições constitucionais, por exemplo, a política externa, né? E às vezes há certa ambiguidade, saber quem é que tem mais ingerência, é o primeiro-ministro ou o presidente. E pode acontecer na França que o primeiro-ministro seja de um partido e o presidente de um partido oposto, de oposição. E ele chama coabitação. E tem que viver junto, dentro da Constituição. Em Portugal também é parlamentarista. Na França tem Senado, em Portugal não tem, é só uma Câmara. É uma Câmara de Deputados. E em Portugal tem o primeiro-ministro e tem o presidente. O presidente português tem menos ingerência ainda do que o presidente francês. Em certas circunstâncias é que ele tem uma limitada capacidade de ação. Enfim, a forma de organizar pode variar. O espírito da República, se dissesse lá Montesquieu, o espírito tem que ser o mesmo, o poder emana do povo e é exercido em seu nome. E, portanto, tem todas as regras que permitam, seja a forma parlamentarista, seja a forma de um governo de tipo presidencialista, seja a monarquia constitucional, tem que assegurar que o soberano é o povo, que o fundamento do poder político tem que ser, então, o povo. A racionalidade tem que ser, a razão, a justificativa do poder é que ele está governando, porque o povo o escolheu, e ele está governando a partir de um marco, que é a Constituição, que foi, em tese, também feito com o apoio do povo. Você tem que eleger uma Assembleia para botar a Constituição. Então, quando o presidente, hoje no Brasil, vai tomar qualquer decisão, ele diz assim: de acordo com o artigo tal da Constituição, tendo em vista a lei número tal, o regulamento não tal, declaro. Mas ele tem que estar de acordo com tudo aquilo, quer dizer, não é ele o soberano. O tempo todo o presidente tem que demonstrar que não é ele que é o soberano é o povo. Eu estou agindo dentro daquelas regras que o povo, pelo menos em tese, na verdade, entre a tese e a realidade faz diferença, mas tem importância de você ter uma limitação. Os poderes não são absolutos, são sempre feitos de acordo com o que eu disse aqui, checks and balances, contrapesos para poder controlar o modo pelo qual o poder é exercido. Há outros requisitos mais. Crescentemente é um requisito que o poder seja transparente. As pessoas têm que saber o que está acontecendo, por que está acontecendo. E aí nas repúblicas se forma, em toda parte, mas na república com maior clareza, a opinião pública. E curiosamente, eu vou parar por aqui para vocês me perguntarem outras coisas, curiosamente,
crescentemente, o jogo é entre o povo e a opinião pública. Entendendo por opinião pública, aquilo que passa pelo crivo de alguma ideia e que se transmite através de algum meio de comunicação, sobretudo da imprensa, e que forma uma opinião. O imperador dizia que, no Brasil, a opinião pública era uma coisa e a opinião nacional era outra. Quer dizer, a opinião pública é aquele pessoal que lê jornal, que debate, está no parlamento e tal. A opinião nacional, quando a maioria se manifesta, que às vezes não tem muito a ver com a opinião pública. Mas, crescentemente, na democracia, o que importa é a opinião pública. Quer dizer, é que a opinião seja formada, discutida, debatida. E, inclusive, há uma certa tendência, não é que eu queira nem goste, mas uma tendência dos partidos valerem menos do que valiam no passado. No passado, esse sistema todo passava pelo crivo do partido. O partido tinha uma filosofia, uma proposta de futuro, e as pessoas votavam de acordo, em conformidade com aquele partido. Hoje, isso vem muito mais uma mensagem. Veja Obama. Não é porque ele foi do Partido Democrata, é porque ele representava uma mensagem. Né? Então, forma uma opinião a favor, conforme uma onda e vota nele. Né? Então, isso parece que ser uma tendência contemporânea por causa dos meios de comunicação de massa, que a opinião se forma mais, que as pessoas têm agora a internet, saltam as estruturas formais dos partidos. Então, eu não sei o que vai ser o futuro, como é que vai ser o futuro, mas as realidades são assim. Então, hoje você tem, embora a gente deva fazer a prédica da importância dos partidos, etc., a gente vê realisticamente que os partidos têm um peso menor do que tinham há 20 anos, em qualquer país do mundo. A não ser nos países mais autoritários, onde o governo e o partido é a mesma coisa. Então, o governo usa o partido como uma cadeia de pressão. Aí continua o partido a ser importante, está muito ligado ao governo. Mas quando você tem sistemas mais abertos, os partidos perderam um pouco a capacidade de serem referência do comportamento das pessoas, e os modos de difusão de mensagens, via quaisquer televisão, rádio, Twitter, internet, passaram a ter uma importância maior no jogo. Como é que se vai equilibrar isso na democracia? Como é que se vai assegurar que realmente esse mecanismo é o melhor mecanismo? Isso pode induzir a formas mais bruscas de mudança, mais autoritária. Isso é uma questão em aberto. Também não convém complicar a cabeça da gente demasiado. Deixa para daqui a algum tempo a gente pensar melhor sobre isso. Obrigado. Vamos ver as suas perguntas.